Investidor e investidora, sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Estamos aqui mais uma vez, o primeiro episódio da nossa quarta temporada. Chegou o Olá Investidor versão 2025. Você está olhando aí, tem um GC diferente, é o GC que você já está habituado na programação da nossa TC News, mas se por acaso você está vendo o Olá Investidor pela primeira vez, até o ano passado, 2024, o nosso GC era diferente, a nossa thumb era diferente, novidades para essa nova temporada. E que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Quero agradecer todo mundo que estava conectado no Tarde TC News, com a Camila Nascimento, a Coral Souza, o nosso Andrezão que segue aqui na mesa de som. Vamos juntos aí pelos próximos minutos ter aquela conversa naquele nível que você sabe, você já está acostumado aqui no nosso programa, certo? Hoje eu tenho o prazer, a alegria, nesse podcast inicial, nessa edição inaugural de 2025, de conversar com a Aline Sun, cofundadora da Boost Content. Aline, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui no primeiro do ano. Isso primeiro pra mim do ano. É uma honra, né? Estar aqui hoje com vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história e falar um pouco sobre inovação, sobre os assuntos que você quiser. Vai ser muito bacana. A gente vai falar de inovação, liderança, mercado financeiro, eventos e vai mostrar para você como tudo isso está conectado na nova empresa que a Aline fundou, junto com outras duas sócias. Eu acho que até podia me apresentar antes, porque talvez o público daqui... mas a gente vai fazer isso. Ó, essa aqui, eu vou pedir pro André compartilhar a minha tela, por gentileza, Andrezão. Aqui, tá chegando aí para você minha tela? Boa, Andrezão. Então, ó, o Andrezão vai colocar aqui, eu tô no site da Boost Content. Tá aparecendo aqui a forma certinho para você escrever, para você conseguir depois acessar mais. Da minha esquerda para a direita, você aqui é a primeira, certo, Aline? Isso. E as outras duas sócias? As duas outras sócias, que é a Lela, que é a Daniela Saião, e a Patrícia Terpins. Você já conhecia elas do mercado financeiro, da época que você trabalhou no Itaú na Guide ou não? Não foi de mercado. Eu conheci elas na minha segunda fase, quando eu saí da Guide. E eu tive que me reinventar. Não tive que me reinventar, mas eu tive dois fatores, né, muito importantes, que foi o não compete, de quando eu saí da Guide, e o segundo foi a pandemia. Eu não tinha muita opção. Ou seja, eu tinha realmente que ficar em casa. A Guide talvez seja um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro. Se eventualmente você conheceu o mercado agora, talvez você não conheça, mas quem já está um pouquinho, não precisa ter muito tempo não, um pouquinho mais de tempo, certamente você já ouviu falar da Guide. E a nossa convidada Aline, você é sócia fundadora da Guide. Exatamente. Sócia, eu e mais dois sócios, nós fundamos a Guide lá em 2012. Tem bastante tempo. Muito legal. Início mesmo, assim. A Guide, inclusive, não tinha nome. A gente deu o nome da Guide numa reunião que a gente tinha com o Private Equity. A gente tinha todo o business plan pronto, tudo montado, os números prontos, e a gente não tinha nome. Eu sentei na sala com meu sócio e falei, a gente vai ter que arrumar um nome agora. E aí a gente falou, não, vamos falar guia, não, bota Guide, que é mais bonito, virou Guide. E foi assim que a gente conseguiu o nome da Guide. E é um nome que realmente quem tá no mercado conhece, como eu falei, né? Caiu aí na boca do povo. Agora, você fundou a Guide em 2012. Exatamente. Se eu não tiver errado, Aline, você deixa a Guide em 2019? 2020. Eu deixo a Guide... Na verdade, a gente vendeu para a Fosun, né? Que são um grupo chinês, em 2018. E eu fiquei até 2020, eu fiquei até março de 2020, exatamente antes do início da pandemia. Boa. Vamos entender por que você resolveu mudar de carreira, e se de fato o que eu estou colocando aqui condiz com a realidade. É uma mudança de carreira? Hoje o seu trabalho é diferente do que você fazia na Guide? É completamente outra coisa? Conta um pouquinho pra gente como foi, né? Você fundar uma empresa, ela é bem sucedida, ela é adquirida por uma outra companhia e aí você resolve procurar outros áreas. Como foi esse processo, por gentileza, Aline? Eu acho que é uma continuação do que eu fazia. Obviamente em outra área, com um assunto totalmente diferente. Mas é uma continuação, porque continua a descoberta, continua a curiosidade, continua entender o que o mundo está fazendo e tentar fazer melhor. Por que isso? Porque
Quando a gente criou a Guide lá atrás, em 2012, parece que tem muito tempo, tem bastante tempo, mas não foi no século passado. Não existia conta online, as pessoas não abriam conta digital, a gente não fazia trading do jeito que a gente faz hoje, isso foi 2012. Então, quer dizer, a gente está falando de pouco tempo. E o que eu quero dizer com isso? A gente já era inovador naquela época. Né? Inovador, assim, acho que a frase que a gente mais gosta lá na Boost, na minha atual empresa, é que inovação não é só tecnologia. Inovação é transformar uma ideia em valor. E o que significa isso? Lá atrás, a gente usou da tecnologia na Guide também. Óbvio que a gente usou de tecnologia. Você tinha que ir no banco abrir uma conta, né? Você tinha que ir no banco, você tinha que preencher o papel, você preenchia um formulário enorme, você entregava no seu banco. E a gente passou a abrir conta online. Isso é tecnologia? Mas isso é muito você entender o que o cliente precisa, você atender as necessidades desse cliente da melhor forma possível, e é você transformar isso em valor, né? Então isso tudo todas as corretoras online, não só a Guide, né, porque foi um movimento, né, naquela época, 2012, 2013, 2014, de você realmente conseguir entregar um serviço de investimentos, um serviço de trading de uma forma diferente do que era entregue antes. E isso é a inspiração para o trabalho que eu e minhas sócias a gente entrega hoje. Então, essa inspiração de você fazer algo diferente, de você entender o que são tendências, né? Porque eu estou comparando muito com a Guide, porque talvez seja algo conhecido para o nosso público aqui. Sim. Mas se você lembrar, a gente não teria a quantidade que a gente tem de investidores hoje na Bolsa se a gente não tivesse as facilidades que a gente tem no trading hoje. É mais acessível, né? Bem mais. Extremamente mais acessível. Quer dizer, a quantidade de informações, a forma como ela chega no público hoje, a própria TC News, quer dizer, a quantidade de informações que vocês conseguem disponibilizar para o público hoje, não era possível há 20 anos atrás. Por quê? Por ferramentas, por modos de fazer diferentes, né? Então, isso no mercado, a gente fez isso no mercado financeiro, na época da Guide. E o meu objetivo hoje é trazer isso não só para o mercado financeiro, mas para outras indústrias. Porque o importante é você entender que o mundo está em constante movimento e que a gente precisa fazer entregas diferentes. E a gente precisa transformar isso em valor. Então, parece um pouco tópico. Desculpa de prosseguir, só mais um pouquinho para desculpa. Imagina. Parece Senão, um pouco... André me puxa a orelha. É que eu vou falando junto com as mãos, assim. Mas eu faço isso também. Mas a gente fala muito, né, que todas as empresas, elas querem ser inovadoras. Né? Então, eu quero minha empresa, a sua empresa é inovadora? Normalmente a pessoa responde, é sim. Por quê? E a pessoa não consegue responder. Porque inovação é difícil mesmo de responder. Por que você é inovador, né? Por isso, porque não é um motivo ou uma forma, é um conjunto de formas, é um conjunto de habilidades, é uma cultura que tem que estar presente nas empresas. Então não é uma descoberta excepcional, não é criar uma ferramenta ou utilizar só a inteligência artificial, não é isso também. Então, quando você fala de será que eu mudei tanto de carreira? Bem, quem era do mercado e me olha hoje, acredita que eu mudei muito de carreira. Mas não é exatamente isso. Eu acho que são formas dentro de diferentes setores. Né? Diferentes setores. Quer dizer, você pode... A mesma forma de implementar uma ideia diferente, de fazer com que aquilo se transforme em valor, você pode fazer tanto no mercado financeiro quanto num salão de beleza ou dentro de uma empresa farmacêutica, seja o que for. E eu acho que todas as empresas têm que estar atentas a isso. Você falou a palavra valor algumas vezes ali nesse racional, nesse raciocínio que você apresentou aqui para nós. Eu me lembro quando eu comecei no TC, entendia nada, zero de mercado. Vim trabalhar aqui e falei, acho que eu entendo um pouco. Em 2 semanas falei, ferrou, vou ser demitido, não entendo nada. E aí a gente estava treinando para montar a TC News. Tinha um chefe à época que falava assim, treina aí. Aí ficava abrindo o Profit Pro, ficava lendo, né? Falava, olha, a ação da Vale tá caindo, 2% de queda, o valor agora do ativo, para. Não é valor. Isso aí que você tá lendo é preço, filho. É preço. Isso aí é o preço da ação. O valor é outra coisa. Aí eu pensava assim, poxa, mas que chato. Pô, valor, preço, é quase sinônimo, né? Aí com o tempo, você vê que são palavras que a gente pode entender
de maneira leiga que são sinônimos, mas dentro do mercado financeiro, elas têm um significado muito diferente. E uma das perguntas que eu vim aqui pensando em fazer para você era: o que é inovação? E você já respondeu isso para quem estava mais atento aí, eu até anotei aqui. Você disse assim: inovação é transformar uma ideia em valor. Eu queria te ouvir mais sobre isso, porque é a reta final da sua última resposta. Acho que independentemente da área em que você esteja atuando, inovação sempre tem espaço, desde que você saiba de fato o que é inovação. Você está fazendo alguma coisa, você pensa que você está inovando e já tem gente fazendo algo muito parecido, ou talvez até melhor do que você. Mas o que é isso? É a capacidade de transformar uma ideia em valor. Na prática, como isso se desenha? Por gentileza, Aline. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer também nas nossas palestras, que é: você pega um público, seja um público mais sofisticado, um público mais jovem, e aí você pergunta assim: você se acha inovador? Eu responderia sim. A maior parte das pessoas fala não. Não? A maior parte, assim, mas é incrível, assim. Você olha na plateia, tem 1, 2, 4, não fala. Por quê? Porque é óbvio, assim, não é tão óbvio, mas a maior parte das pessoas ainda associa inovação à tecnologia. Ah, eu faço isso também. Então, pois é, mas você se dá bem com tecnologia. Então, a pessoa que ela não se dá bem com tecnologia, então, por exemplo, aquela pessoa que não liga direito a televisão, que se dá mal com a automação em casa, sim, ou que nunca programou dentro de casa, ou nunca fez uma programação, né, qualquer tipo de planilha, ela fala: nossa, eu não sou inovadora. E, na verdade, inovação não é... Quer dizer, inovação também é tecnologia. Mas não só. Mas não só tecnologia. Então, assim, eu nunca fiz nada de inovação, de tecnologia, não sei programar, e eu me acho extremamente inovadora. Então, por que a gente volta para aquela frase que eu falei no começo, que é transformar uma ideia em valor? Porque quando a gente pensa nisso, você fala assim: bem, se eu conseguir fazer o processo de uma forma mais eficiente, eu vou estar inovando. Qual processo? Qualquer tipo de processo. Não sei, se você conseguir uma boleta de uma forma diferente, se você conseguir enviar para o back-office de uma forma diferente, se o back conseguir, sei lá, liquidar de uma forma diferente, ele vai estar inovando. Se você trouxer as pessoas para a conversa e conseguir liderar essa conversa de uma forma diferente, você vai estar inovando. Então, a gente tem N exemplos que você consegue fazer, até exemplos de, por exemplo, usar inteligência artificial para fazer recomendações de investimentos, que eu sei que vários bancos estão começando a fazer, de acordo com o perfil do cliente, utilização maciça de bancos de dados, que é o que a gente quer fazer agora, que muita gente quer fazer agora. Hoje eu estou em conselho de algumas empresas e eu acho que, assim, a tecla que eu mais bato hoje em dia é a utilização de banco de dados. Por quê? Porque você consegue inovar muito com isso. Você tem dados. Eu fui numa palestra, depois a gente vai falar um pouco de eventos, mas eu fui uma vez numa palestra de um dos vice-presidentes, diretores do Airbnb. E aí, uma das perguntas era inclusive um jornalista conversando com ele, uma conversa super interessante, e o jornalista, ele fala: não, porque o Airbnb, como uma empresa, né, de hospedagem, né, de experiências, aí ele para e fala assim: olha, eu queria te falar uma coisa, só uma correção. O Airbnb, ele é uma empresa de dados. Ele não é uma empresa de experiências, ele não é uma empresa de hotelaria ou de qualquer outra coisa. Ele é uma empresa de dados. E isso para mim me marcou muito. Por quê? Porque é isso, quer dizer, você tem uma empresa de dados, você pode ser o que você quiser. Porque você vai utilizar aqueles dados da forma como atende, obviamente, a sua empresa. Sim. Mas então, quer dizer, isso tudo é uma forma diferente de fazer. Obviamente, você vai precisar de tecnologia para utilizar esses dados, provavelmente sim. Mas você fazer esses dados trabalharem para a sua empresa é inovar. Então, isso para mim, assim, é muito forte. E eu falo isso para várias empresas onde a gente está hoje, porque às vezes os dados eles são ignorados, né? O mercado ele trabalha muito bem com dados, eu sei disso.
Mas, mesmo se você tiver uma empresa pequena, falando aqui tenho certeza que tem vários empreendedores aqui assistindo a gente. Tem mesmo. Pequeno, grandes, médios empreendedores. Tem muita gente que gosta de empreender e tem muita gente que ainda não é empreendedor, mas tem esse sonho, tem esse desejo. Então, é para esse público mesmo. Assim, se eu puder dar um conselho aqui, preste muita atenção em dados. Como colher esses dados, como trabalhar esses dados desde o início. Não, mas a minha empresa é muito pequena, ela não precisa, mas um dia você vai precisar. E vai ser muito caro se você começar a fazer isso depois. Então, o quanto antes você vai fazer. Porque uma das tendências hoje, até partindo um pouco para frente... Sim. Mas uma das tendências hoje é como trabalhar isso, né? É a digitalização de dados, em todos os níveis. Obviamente, quando a gente está falando de mercado, de bancos, eles já estão no nível, né, extremamente alto, mas quando você fala mesmo de empresas menores, eu acho que a grande tendência agora sempre foi, alguém que estiver me ouvindo, que já estiver fazendo isso, mas isso daí todo mundo já faz. Não é todo mundo que já faz. A gente tem um pouco dessa visão das grandes empresas. Então, a digitalização já existe. Digitalização já faz parte. Não é bem assim, entendeu? Então, acho que as empresas menores, principalmente as médias e as pequenas, estão começando a entender isso. Muito legal. Bem legal. Assim, pessoal, preciso que você guarde essa palavrinha inovação, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. A nova empresa da Aline, a Boost, tem aqui, ó, o DNA inovador. Eu quero entender mais sobre esse conceito. Só que antes disso, eu preciso de duas coisas. Tenho uma pergunta para fazer para a Aline e eu preciso que você que está nos acompanhando aqui agora, deixe o seu like aí, tá bom? Esqueci de pedir no começo, empolguei, ano novo, problemas antigos, eu sempre esqueço. Mas é o seguinte, deixa o like aí. Você que está acompanhando a nossa programação é muito importante, porque o YouTube, ele trabalha com dados. Quanto mais like tem na nossa transmissão, ele fala, isso aqui é bom, hein? Então, de maneira orgânica, o pessoal tá deixando o joinha, vamos jogar isso para mais e mais pessoas, e aí outras pessoas, outros investidores vão conhecer o nosso produto também, tá bom? Então, peço aí o seu like. Antes da gente voltar a falar de inovação, Aline, eu queria só entender como, assim, beleza, eu entendi a parte que você fez a Guide e você saiu da Guide, mas como você descobriu que você queria criar a empresa que você criou hoje? Qual foi esse processo? E aí a gente vai falar bastante de inovação, quero entender o conceito do DNA inovador que tem dentro da Boost, mas como você criou essa companhia e como você conheceu as suas sócias, que para quem estava acompanhando a nossa conversa lá no início, elas não vieram do mercado financeiro, né? Não. A Daniela, ela foi 17 anos de Globo, então ela é executiva da Globo durante 17 anos, e a Patrícia Terpins, advogada corporativa, ela tinha o escritório dela, era sócia do escritório dela, então cada uma veio de uma área totalmente diferente. Então, eu de mercado financeiro, a Daniela de mídia e comunicação, e a Patrícia advogada. Eu acho que a gente já começa com uma equipe multidisciplinar, que a gente fala. Sim. Que são 3 visões muito diferentes. Muito diferentes. Então, quando a gente faz as análises, quando a gente conversa com as empresas, quando a gente faz a seleção, faz curadoria de eventos, são 3 visões complementares. E é extremamente importante isso dentro de uma empresa. Muito legal. Vocês já eram amigas? Nós já éramos amigas, então como é que isso começou? Nós éramos amigas e no ano passado, em 2023, a gente decidiu ir para o XSW juntas. A Lela, que é a Daniela, ela foi diversos anos junto com a Globo no XSW, ela conhece tudo de Austin. XSW, até voltando um pouco, XSW é o maior festival de inovação do mundo. Ele acontece em Austin, no Texas, sempre em março. Esse ano ele começa dia 7 de março. E ano passado não, em 23, a Lela, a minha sócia hoje, não era minha sócia, era minha amiga, ela falou, vamos comigo. E ela levou 5 amigas. Mas como assim ela levou? Ela tinha saído da Globo, estava num sabático, e falou, não, eu vou apresentar o festival para vocês. É um festival de inovação, vamos ela todo já mundo... conhecia. Ela já conhecia. Vamos todo mundo aqui abrir a cabeça. Porque a verdade é a seguinte, a gente acha que não, mas a gente é muito fechado, assim. Eu imagino. Eu conheci esse festival por um grande acaso, na época em que eu era produtor da CBN,
e tinha um colunista que ia para esse festival. E ele fazia entradas ao vivo de lá. Porque a gente tinha no programa que eu era o produtor, tinha um quadro de tecnologia. Nossa. E ele entrava direto de lá falando. Então, às vezes, dava um baita de um trabalho, porque a conexão não estava tão legal. Aí eu falava, pô, mas será que vale a pena ir pra esse festival? Um dia eu falei com ele, ele falou assim, meu amigo, não é que vale a pena. Assim, um dia você tem que estar aqui. É muito importante. Não importa a área que você trabalha, você tem que vir. E aí, agora te ouvindo, me parece que é bem por aí mesmo, né? É exatamente isso. E ela falou, olha, vamos abrir a cabeça, eu acho que... E assim, eu estava numa fase que é isso, eu estava procurando coisas novas, eu queria entender muito de inovação, muito do que estava acontecendo no mundo. Uma das empresas que eu estou no conselho, eu comecei também a fazer parte do comitê de inovação, então foi tudo se encaixando. E nós fomos para a XSW, não tínhamos uma empresa, nós fomos para o Festival de Inovação em março de 23. E chegando lá, assim, é realmente impressionante. Você tem... São 4 dias onde você respira tendências, você faz um networking com pessoas de diversos setores. Então, é um pouco até do que você falou, mas para qual setor você acha que vale a pena ir, né? Se vale a pena banco participar? Vale a pena. Vale a pena, o setor de alimentos vale. Qualquer setor vale a pena. Mas como que isso pode ser possível? Porque você tem conteúdo lá, são mais de 3.000 palestras, com pessoas extremamente interessantes, com conteúdos realmente diferentes, e você respira tendências o dia inteiro. E o que aconteceu foi que a gente... realmente assim, no meio daquelas pessoas, e você assiste uma palestra, você debate com o outro, você faz um networking, é realmente assim, maravilhoso. Para você ter uma ideia, o XSW hoje, um dos maiores patrocinadores da XSW em Austin, no Texas, é o Banco Itaú. Banco brasileiro. É um banco brasileiro. O Brasil, ele é a segunda maior delegação do XSW. Você tem a maior delegação dos Estados Unidos, é americana, obviamente. Mas ano passado foram mais de 2.000 brasileiros para lá. Nossa, é muita gente. O estado de São Paulo tem uma ativação, a gente chama de ativação. É como se fosse uma casa, um espaço gigante com palestras, com shows, com eventos para atrair investidores para o estado de São Paulo. Que legal. Muito legal. Não sabia disso. É muito legal. Então você está tendo, assim, existe um investimento grande de empresas para lá. Assim, as empresas grandes, elas levam delegações todos os anos. Muitas delegações. Eu falei aqui do Itaú porque eu sei, de novo, para mercado financeiro. Então, às vezes, o mercado fala, mas o que eu tenho a ver com inovação? Acho que tem, O maior banco da América Latina tá lá, né? E como um dos maiores patrocinadores. E a gente lá, a gente sentiu uma dor. E as pessoas costumam falar, né, empreendedores, mas como é que surgiu a sua empresa? É verdade, você vê né, o que falta aqui, o que está faltando. E a gente viu que o que faltava era o seguinte: muitas pessoas vão para a XSW ou vão para festivais de inovação, eles têm um banho de tendências, eles são expostos a uma infinidade de ideias, aquilo fervilha. Eles sabem que eles têm muita coisa para fazer na volta, tanto de oportunidades quanto de ameaças. Porque, quer dizer, se alguma coisa lá fora já é tendência e seus concorrentes estão fazendo, por que você não está fazendo também? Então, você tem oportunidades e tem ameaças. Só que o que acontece? Quando a pessoa volta, gente, o dia a dia ele te consome, né? O sistema caiu, o cliente reclamou, a boleta não foi... E por aí vai. E aquilo vai se perdendo. Isso a gente sentiu lá, conversando com as pessoas, porque a pergunta que a gente fazia é o seguinte: o que você fez quando você voltou ano passado? Boa pergunta. E ninguém conseguia dar algo concreto. Tirou o que do papel? Você tirou o que do papel? Uhum. E quando a gente foi... E aí, quando a gente voltou, a gente ficou com isso na cabeça. Poxa, nós 3 sócias, eu, a Daniela e a Patrícia... As pessoas precisam voltar. Aquilo é muito bom para você não voltar, pelo menos, com alguns endereçáveis. Não que aquilo vai virar alguma ideia maravilhosa, mas você tem que endereçar alguns assuntos para algumas áreas. E quando a gente chegou aqui, a gente foi entrevistar CEOs, sócios, CMOs,
assim, eu tenho uma lista, a gente tem tudo isso em arquivo, quem tinha ido e quem mandou gente da equipe. E o que a gente ouvia muito é, não, eu mandei realmente 2 pessoas de marketing. Aí, eles fizeram um relatório super legal. Você leu, pô, não tive tempo, Aline, você acha o quê? O negócio aqui tá pegando fogo, preciso entregar o resultado. Assim, ok, já entendi. Isso foi o que a gente mais ouviu, era um relatório lindo que ninguém leu. E disso saiu a ideia da Boost. O que era a Boost, o que é a Boost hoje, né? Que é um dos nossos grandes pilares. É realmente a gente levar executivos, pessoas, empreendedores, pessoas que estão querendo mudar de carreira para festivais de inovação, para que essas pessoas tenham uma experiência, que a gente acredita muito nessa experiência, e que ele volte e traga algo concreto. Seja para ele ou seja para ele endereçar para alguma pessoa, ou dentro da área, ou para a empresa. E com isso, a gente falou, e como a gente faz isso? E a gente desenvolveu uma metodologia que chama DNA Inovador. Que é o que a gente vai falar agora. Que é o que a gente vai falar agora, exatamente. Porque quando você... E tem várias associações que depois eu posso contar, mas quando você pensa... Tem uma frase que hoje está muito na moda, né? Quais são as habilidades necessárias para um líder inovador? Ah, sim. Né? Sim. Essa pergunta... Quando você falou tem uma frase que está muito na moda, eu quase falei, é gratidão. Mas gratidão também. Mas gratidão é depois que você faz, você é um líder inovador, você tem a gratidão. Você sabe que em 2023, só abrindo um rápido parênteses, gratidão foi a palavra mais digitada no ano de 2023. Nossa. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque quando eu fui ver a palavra de 2024, eu falei, como a gente mudou tão rápido, e a gente falou sobre isso aqui no Olá Investidor, a palavra de 2024 foi ansiedade. Olha. Então a gente saiu de gratidão em 2023 para ansiedade em 2024. O que fez essa mudança acontecer, a gente precisa de mais um Olá Investidor ou alguns para discutir sobre isso. Mas você brincou dessa frase, né? Porque liderança, inovação, como ser um líder inovador, isso é sempre muito colocado por RHs, quando você vai fazer algum tipo de evento. E aí vocês também partiram meio que dessa premissa ou para questionar essa pergunta? É um pouco questionar essa pergunta e fazer com que as pessoas tenham uma autoavaliação. Que vai para além da respostinha pronta. Vai além da respostinha pronta. Uhum. É isso. Porque é muito fácil aqui, eu posso falar, enfim, eu tenho um discurso pronto para isso, né, das habilidades de um líder inovador, mas a verdade é que as pessoas elas precisam entender onde as suas fortalezas e as suas deficiências, para você conseguir trabalhar e ser realmente um líder, não só um líder inovador, mas você ser um líder realmente respeitado, um líder bom, um líder que traz, né, que você traga a sua equipe para o jogo, que você consiga, né, levar a sua empresa para onde você quer levar. É muito dentro de cada um. E isso foram conversas de vários meses que a gente teve, a gente trouxe a parte acadêmica para dentro das nossas discussões, porque o que acontece é que eu e as minhas sócias, a gente tem uma experiência muito grande, em cada uma no seu mercado, né? Mais de 30 anos de experiência, mas a gente queria trazer também a parte acadêmica, para dar robustez ao estudo. E no final nós fechamos com uma doutoranda, a Calita, que nos ajudou imensamente a fazer esse teste do DNA inovador. Então nós aplicamos um teste na pessoa, e esse teste... ele vai... o que ele faz? A devolutiva do teste são as habilidades inovadoras que você tem. As que você tem e as que você pode melhorar. O que isso significa? Tem um estudo chamado DNA Inovador, que foi feito por mais de 8 anos, onde foram identificadas 5 habilidades que os maiores inovadores tinham em comum. 8 anos de estudo. E essas 5 habilidades que são questionar, observar, experimentar, conversar, que a gente chama conversar, mas é o networking, e, finalmente, o associar. Essas 5 habilidades... é o que, teoricamente, torna as pessoas inovadoras. Eu perdi uma.
Questionar, observar, associar, conversar, que é o networking. Experimentar. Experimentar. Ah, essa é importante. O experimentar é onde a gente tem a questão dos festivais. Isso tudo, eu não posso dar o teste aqui, né? As pessoas têm que acessar Boost Content. Eu tô no site aqui, e você tá vendo o nome certinho da empresa para você digitar, mas não tem erro. Você digitou no Google, vai aparecer logo de saída ali o site. O Boost Content. E a gente aplica esse teste também nas empresas, quer dizer, é isso, que a gente faz os treinamentos em company, a gente pega os líderes e a gente aplica esse teste. E a devolutiva é quase uma mentoria, mas a gente não gosta do nome mentoria, mas é a pessoa entender aonde que ela tem que observar, o que ela tem que questionar, o que ela precisa experimentar. Por que o networking é tão importante? Para você, no final, fazer as associações. Porque é impressionante como você entende, você passa a entender de uma forma diferente, você consegue ver que você é inovador a partir do momento que você consegue fazer essas associações. Associações do tipo, eu posso ver aqui você escrevendo nesse caderno e eu fazer uma associação com o caderno que eu tenho da Boost, que nós temos um caderno específico onde ele anota, e eu vi que você anotou as 5 habilidades de uma forma para você lembrar. E eu pensei aqui, eu acho que as 5 habilidades deviam estar na capa do caderno. Eu pensei isso aqui agora, quer dizer, foi uma associação que eu fiz, não é brilhante. Mas independente de ser brilhante, eu vou chegar para minha sócia e vou falar, eu acho que essas habilidades elas têm que estar de um lado, tem que estar mais em destaque no nosso caderno. São essas associações que você tem que começar a fazer. Desde associações muito pequenas até associações grandes. E as grandes, foi o que eu falei, talvez uma indústria de alimentos esteja investindo em inteligência artificial de alguma forma que você deveria fazer também dentro da sua indústria automobilística ou dentro do mercado financeiro. E como uma coisa influencia a outra, assim, são associações do tipo, você vai assistir uma palestra de mushrooms, aí você vai falar, Aline, você tá louca, né? Você já quer botar mushrooms no meio aqui do TC News? Não faça isso. Não, mas será que uma pessoa que faz um analista de food, será que ele não deveria assistir uma palestra de mushrooms para entender como é que estão as fazendas? E se ele realmente vai ser a proteína do mundo? Ou se vai influenciar dentro de uma empresa, da cadeia alimentar? Eu estou tentando aqui fazer alguns exemplos assim mais diversos. Mas assim, por que você deve prestar atenção em coisas não somente dentro do seu mercado? Inclusive, nessa parte de networking, quando você vai ler a parte teórica, o que ele fala? Ele diz que os maiores inovadores, eles dedicam pelo menos 1 hora por dia para conversar com pessoas fora do seu contexto. Que seja o cara da lanchonete, o motorista de táxi ou o CEO de uma empresa de beauty, de beleza e autocuidado. Por quê? Porque ele vai te falar, provavelmente ele vai te dar insumos que você não tem dentro da sua equipe. Por melhor que seja a sua equipe. Por melhor que sejam as pessoas que estão conversando com você. Porque você não tem como você ter acesso a tudo. Então, o que a gente faz dentro desse teste de DNA, voltando para o nosso DNA inovador, é tão simples quanto fazer as pessoas prestarem atenção em certas habilidades que são essenciais para inovar. Mas isso é muito legal. Isso é muito legal. E no fim das contas, te ouvindo aqui, Aline, eu me lembrei de algumas pessoas que eu já conheci ao longo da carreira, e acho que quem está nos acompanhando deve ter conhecido gente assim também. Quando você vai sugerir alguma coisa, o pessoal de bate-pronto já fala assim, não, mas por que não? Não, porque é sempre assim. Sempre foi assim. Eu tô aqui há 30 anos, meu filho. Sempre foi assim. E aí, eu te ouvindo aqui, no fim das contas, de saída, às vezes a gente pode não criar as melhores associações. A nossa experiência pode não ser a melhor de todas, mas é um processo. E se você não se permitir abrir a cabeça para fazer esse processo, possivelmente você não vai ter resultados tão diferentes assim, fazendo as mesmas coisas que a galera já faz há um tempão, né? Eu acho que é isso.
você questionar, observar, associar, conversar, networking, experimentar, de alguma maneira você se abrir ao novo também. E aí acho que vem o trabalho da Boost, que é conseguir não deixar isso no campo da teoria, do tipo, muito legal, nossa, me sinto uma nova pessoa, e não transformar isso em alguma ação prática para sua empresa ganhar mais dinheiro, para você ser um chefe, um líder melhor. Eu acho que é nesse caminho. É isso. Então, essa é a parte teórica que a gente faz. Na prática, o que a gente tem uma metodologia que inclui o DNA inovador, mas que tem outras fases que nada mais é do que fazer com que a pessoa chegue e ou ela realmente tome atitude ou ela enderece ideias para outras áreas, entendeu? Então, na verdade, porque a gente sempre a gente busca o perfeito, né? E aquela frase antiga que o ótimo é inimigo do bom é muito verdade. Então, se você chegou seja de um festival, de uma palestra, da conversa com um amigo na esquina, e você tenta preparar um relatório para colocar aquela ideia de uma forma específica para mostrar para outra área, você vai acabar não fazendo. Então é isso que a gente mostra, entendeu? A gente mostra a praticidade. Então, o tipo de anotações que você tem que ter, da forma como você precisa fazer para você endereçar. Seja para você mesmo endereçar, seja para o estagiário da área, porque ele vai ter que pesquisar sobre alguma coisa e ele vai trazer e aquele assunto vai voltar. Seja para o próprio CEO da empresa, que você vai falar, olha, tem empresas fazendo, eu acho que a gente tem que lidar com isso. E tá sempre aberto a parcerias, porque o que acontece? A partir do momento que você faz associações, você também está aberto a parcerias. Ninguém inova sozinho. E isso, falando até de tendências, é uma grande tendência para os próximos anos. E as empresas começaram a entender isso. Então você começa a ver parcerias não só com startups, que eu acho que é extremamente importante, mas parcerias com o mundo acadêmico, com universidades, com empresas de outros setores. Parcerias, para você inovar, você trazer gente de fora com ideias diferentes é extremamente importante. Então, e aí você, dentro dessas habilidades, você está disposto a fazer parcerias, que a gente chama de colaboração, né? E você, ao mesmo tempo, você também está disposto a errar, é extremamente importante. Bem legal, bem legal. Porque nesse caminho, você vai ter errar. Tropeço, né? Vai. Não tem como. Acho que a questão é muito como você lida também com os erros, né? Olha, legal demais. Conversa boa passa rápido. A nossa tá voando. Quase 1 hora que a gente tá aqui conversando. Sei que você tá gostando, tá participando. Eu tô aqui no site da Boost, né? Então você pode mandar um e-mail, você pode entrar no site. Aqui na parte final, no Fale Conosco, tem até um número de WhatsApp aqui também para você escrever. E aí, o que eu tô pensando é o seguinte, Aline, né? Para quem tá aqui nos acompanhando, o pequeno investidor, o médio, o grande, que gostou, que fala assim, puxa, eu tô realmente querendo isso, sabe? Vivenciar essas novas experiências, conhecer gente nova, participar desse tipo de evento, mas o dólar tá 6 e pouco. Então não sei se eu vou conseguir ir para os Estados Unidos agora e tal. Assim, esses eventos, eles todos que vocês monitoram, que vocês fazem essa curadoria, eles acontecem fora do Brasil? Ou tem eventos locais aqui também? Tem oportunidades dentro do nosso país? Como que funciona isso, por gentileza? E como que vocês selecionam um evento? Eu acho que tem um evento para cada pessoa. Ah, entendi. Você vai ver o estilo daquela pessoa para indicar para ir para algum lugar que tenha a ver com ela. Exatamente. Até quando a gente conversa com as pessoas ou com as empresas, que eles falam, não, mas a gente quer ir para um evento em janeiro. Não, assim, não dá para eu falar que esse evento, se você quiser ir, você vai, não tem problema nenhum, a gente vai gostar muito, é receita para Boost, mas esse evento não é para vocês. Então, assim, eu acho que a curadoria, parte do que a Boost faz hoje, é a curadoria de eventos também. Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, o que realmente vale a pena. Qual é o objetivo da pessoa ou da empresa com aquele evento? Quando a gente fala do XSW, em Austin, que a gente fala, esse é um evento assim, que ele é realmente... Esse é pra todo mundo, pra todo mundo. Esse é pra todo mundo. Esse é pra todo mundo. Mas, gente, assim, entendo, o dólar realmente está difícil. Nesse momento, é aquela história. Sim. Eu acho que assim, vale o investimento, mas quem não puder investir, tem
grandes eventos no Brasil. Grandes eventos no Brasil. A gente tem parceria com vários deles, porque o que acontece é que a gente trabalha... Todos os eventos que a gente trabalha, a gente tem parceria. E aí, o que significa isso? É a gente entender mesmo... A gente está em contato com a organização do evento, a gente está em contato com os curadores do evento, a gente ter acesso a informações de uma forma diferente, porque a gente tem que conhecer o que a gente está trabalhando para poder levar as pessoas e realmente recomendar. Sim. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter o Web Summit no Rio de Janeiro, só para dar uma ideia. A gente vai ter o Web Summit no Rio de Janeiro, vai ter o South Summit em Porto Alegre, vai ter o Rio Innovation Week no Rio em agosto. Tem o Hacktown, que é em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade a 3 horas aqui de São Paulo, que é um evento super democrático. Assim, até eu posso falar um pouco mais depois para um pessoal mais novo, que é muito legal. Então, quer dizer, tem uma gama de eventos aqui no Brasil. A gente acabou de fazer o Hack and Play em Recife, agora em novembro. Que legal. Todos eles têm uma pegada de inovação, tem a parte de startup e, enfim, a gente pode fazer essa curadoria. Mas o recado que eu queria dar aqui é o seguinte, acontece muita coisa no nosso Brasil que a gente não sabe. Não, você falou aí, vou ser bem sincero, vários eventos eu nunca nem tinha ouvido falar. Não, assim, pra mim, o que mais me impressionou ano passado, há 2 anos, né, quando a gente começou a fazer isso, foi o Rio Innovation Week. É um evento no Rio, esse ano até a gente fez uma super parceria com eles, 180 mil pessoas. E até ano passado eu não sabia que ele existia. Assim, eu não trabalhava com isso. 180 mil pessoas. Então, quer dizer, é impressionante. Eu sou do Rio. Mas eu acho que é isso, assim. Então, e para falar de tendências, para falar o que está acontecendo no mundo, para a gente estar antenado, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente estava falando, só para dar um gostinho, a MWeb. Inclusive, a MWeb estava no evento da Febraban esse ano aqui em São Paulo, né? Uhum. Sim. E ela é uma das maiores futurólogas, né, do mundo. E ela lança as maiores tendências, ela lança as tendências do ano no XSW em março. Então, quer dizer, você está na frente. Se você for lá em março, você está lá na frente, mas você também pode ler o relatório dela. Se você quiser entrar em contato com a Bush, a gente dá o caminho das pedras, mas o relatório deve ter só umas 1.500 páginas. Fácil. Mas ela fala muito dos superciclos e como a tecnologia está influenciando os superciclos, como eles estão influenciando o mundo de hoje, que não é uma transformação, não é a Revolução Industrial, que foi uma transformação. São várias transformações, quer dizer, você tem a inteligência artificial, você tem a biotecnologia, você tem N inovações tecnológicas, ao mesmo tempo provocando essas mudanças econômicas e sociais. Então você tem que estar atento a tudo que isso gera em volta. E como isso impacta as empresas, como impacta a sua vida. E se impacta a nossa vida, se impacta as empresas, é lógico que impacta também o mercado de capitais, só para fazer uma conexão com o que a gente vive aqui todos os dias na TC News. Que é o valuation, né? Que é o valuation, que é a diferença entre preço e valor, senhoras e senhores, que eu aprendi aqui no TC. Olha, quero agradecer a Aline demais, eu acho que a gente começou com chave de ouro esse ano de 2025. Tomara que quando a gente chegar em dezembro, quem sabe a nossa palavra do ano em 2025 seja inovação e não ansiedade. Acho que é mais legal, Aline, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, para você, para suas sócias. Quero agradecer muito a Helena também, que é a assessora que fez esse meio campo para a conversa sair do papel. O seu primeiro Olá Investidor de 2025. Obrigado pela gentileza, viu, Aline? Obrigada a vocês. Queria pedir para seguir a gente também. Sim. Boost Content, a gente no Instagram. O Andrezão, se você puder compartilhar minha tela, só para mostrar como você escreve. Aí não vai ter erro, tá bom? Tá bem aqui, ó. Tá BOOST CONTENT. Perfeito. Boost Content. E se quiser entrar em contato com a gente para falar sobre um pouco mais de inovação, eu poderia ficar aqui umas 3 horas conversando, mas não dá mais tempo. E agradecer a oportunidade. Obrigada mesmo. E gostei da palavra do ano sem inovação. Nossa, vai ser muito legal. Pô, se 2025 terminar assim, vai ser muito legal. Pessoal, obrigado também a você que está aqui junto com a gente toda terça-feira no seu Olá Investidor. Agora começou o ano e eu já te espero na próxima semana, sempre 6h30 da tarde. Tá bom, senhoras e senhores? Investidores e investidoras, a gente volta a se falar na semana que vem. Muito obrigado, tamo junto, Andrezão. Mais um pra conta, o primeiro de 2025. Até a próxima. Tchau.